Imagine só, estamos diante de um momento decisivo para o futuro da Ucrânia, e quem melhor para esclarecer os bastidores das negociações do que a própria Alexandra Merecho, figura-chave no Comitê de Política Externa e Cooperação Interparlamentar da Verkhovna Rada? Com a palavra, uma das vozes mais influentes quando o assunto é defender os interesses ucranianos no cenário internacional. Vamos direto ao ponto. As conversas em andamento, até aqui, seguem mais ou menos na direção que Kiev desejava. Não é exagero dizer que conseguimos reduzir consideravelmente os riscos que aquele plano inicial de 28 pontos trazia. Lembra-se das primeiras versões que vazaram na imprensa ocidental? Era, sem dúvida, um roteiro escrito em Moscou, sem nenhuma chance real de avanço. Mas graças à firmeza e ao profissionalismo da nossa delegação diplomática conseguimos evitar o pior. Hoje o cenário é menos ameaçador, embora ainda esteja longe de ser ideal. Neutralizamos as principais ameaças, o que já é uma vitória estratégica. Afinal, a situação poderia ter sido desastrosa e conseguimos contorná-la pelo menos por enquanto. Claro que o caminho à frente é longo e cheio de obstáculos. Amanhã mesmo, representantes de Trump se reunirão com o ditador do Kremlin, e não é difícil prever o que virá. Putin mais uma vez rejeitará o plano, mas o fará com aquela típica dissimulação. Dirá que o documento pode servir de base para futuras negociações, enquanto repete suas exigências absurdas e inaceitáveis. É a velha tática de confundir para dominar. Vamos aos pontos críticos levantados por Zelensky e Trump. Primeiro, a questão territorial. Putin insiste na retirada das forças armadas ucranianas das regiões de Donetsk e Luhansk. Zelensky, por sua vez, já deixou claro, não haverá recuo. Essas posições são linhas vermelhas para ambos os lados, e não há espaço para concessões. Qualquer menção à troca de territórios é, na verdade, um eufemismo cínico para anexação. Putin está tentando obter pela diplomacia o que não conseguiu pela força militar, e isso por si só é uma confissão de fracasso. Depois de 3 anos e meio de guerra, ele admite que não conseguiu tomar essas áreas pela força e agora recorre a manobras políticas. É a assinatura de uma derrota estratégica. Mas há outro aspecto perverso nessa jogada, a provocação. Ao levantar a possibilidade de troca de territórios, Putin busca semear discórdia na sociedade ucraniana e desestabilizar o país. É uma armadilha clara e todos percebem. O problema é que não podemos simplesmente ignorar a ameaça. Abrir mão dessas regiões não significa apenas perder território, significa entregar uma plataforma estratégica para futuras ofensivas russas. E, acima de tudo, significa abandonar milhões de ucranianos à mercê de um regime que já demonstrou, em Bucha e em outras cidades, do que é capaz. Não há justificativa moral, jurídica ou humanitária para isso. Nossos aliados europeus precisam entender, não podemos sacrificar nosso povo. Agora, a grande questão é, o que acontece quando Trump perceber, mesmo que de forma indireta, que Putin rejeita o plano de paz? Aí entram as cartas que temos na manga. A diplomacia ucraniana já conseguiu um feito importante, evitar que a culpa pelo fracasso das negociações recaísse sobre Kiev. Putin tentou transferir a responsabilidade para nós, mas não conseguiu. Essa foi uma vitória crucial. O próximo passo é garantir que a recusa de Putin tenha consequências. Estamos falando de sanções mais duras, incluindo aquelas contra setores-chave da economia russa, além do fornecimento de armas avançadas à Ucrânia. Não se trata apenas de mísseis de longo alcance ou dos Taurus alemães, embora isso também seja fundamental. O que precisamos é de um compromisso real dos nossos parceiros. Até agora, vimos hesitações, promessas adiadas e decisões proteladas. Mas a hora de agir é agora. Se Putin disser não e continuar sua escalada na guerra, a Ucrânia e seus aliados devem estar preparados para responder à altura. Não podemos nos dar ao luxo de esperar. A história não perdoa quem vacila em momentos decisivos. E sejamos francos, Putin só entende a linguagem da força. Se não mostrarmos determinação, ele interpretará como fraqueza. O futuro da Ucrânia depende de como agiremos hoje. E não vamos nos enganar. A batalha diplomática é tão crucial quanto a que acontece no fronte. Eis a questão que não pode mais ser ignorada. Até onde os europeus estão dispostos a elevar o tom? A aumentar a pressão a um novo patamar, caso Putin diga não? Essa é uma pergunta que não se dirige apenas aos líderes em seus gabinetes, mas a cada cidadão que acompanha essa guerra como espectador impotente. A verdade é que a diplomacia não opera por mágica. Exige persistência, estratégia e, acima de tudo, a coragem de enfrentar a realidade, não as ilusões.
O caminho mais racional, embora imperfeito, é insistir na proposta original que já foi colocada sobre a mesa, um cessar-fogo incondicional como ponto de partida. Lembremos que no início do conflito, o presidente Biden sugeriu exatamente isso, um fim imediato das hostilidades, sem pré-condições. Moscou, porém, distorceu a lógica, exigindo que a Ucrânia aceitasse termos absurdos de rendição antes mesmo de qualquer negociação. Como se pode discutir o futuro de um país enquanto suas cidades são bombardeadas e seu povo é massacrado? Não há negociação possível sob fogo cruzado. O único ponto de partida aceitável é a suspensão das armas, seguida de um diálogo real. Mas aqui reside o paradoxo. Enquanto Kiev se recusa a ceder território e Putin rejeita qualquer trégua que não seja em seus termos, o impasse se perpetua. As recentes declarações do Departamento de Estado americano deixam claro que não houve avanços nas conversas porque Moscou insiste em uma dinâmica insustentável. Primeiro a capitulação, depois as conversas. É uma farsa. E enquanto esse jogo de cena se arrasta, o sangue continua a correr. A pergunta que se impõe é simples: se as negociações estão condenadas ao fracasso, qual é a alternativa? A resposta não está em mais mesas redondas, mas em uma pressão implacável. Putin só respeita quem demonstra força. Ele já violou acordos, desrespeitou tratados internacionais e ignorou as normas mais básicas da convivência entre nações. Que sentido há em sentar-se à mesa com alguém que trata a palavra escrita como papel descartável? Nenhum. A única linguagem que ele compreende é a da coerção sistemática, sanções que estrangulem sua economia, isolamento que o prive de aliados, e apoio militar que torne sua agressão insustentável. A Europa e os Estados Unidos precisam entender, de uma vez por todas, que cada gesto de apaziguamento é interpretado por Moscou como um sinal de fraqueza. Cada tentativa de dialogar sem impor consequências apenas encoraja novas atrocidades. Não se trata de otimismo ingênuo ou de fantasias diplomáticas. Trata-se de reconhecer que a paz não será alcançada com concessões, mas com determinação. E a Ucrânia já deu provas suficientes de que está disposta a lutar por seu futuro. Os passos seguintes são claros. Primeiro, garantir que as garantias de segurança da Ucrânia sejam inegociáveis. Seu direito de escolher alianças, seja na OTAN ou em qualquer outra organização, não pode ser objeto de barganha. Segundo, convencer os aliados, especialmente os Estados Unidos, de que apoiar Kiev não é caridade, mas um investimento na estabilidade global. A hesitação de hoje será o caos de amanhã. E aqui entra a questão dos recursos. A Ucrânia precisa de pelo menos 50 bilhões de euros por ano para sustentar sua defesa e manter sua economia à tona. Os ativos russos congelados no exterior são uma fonte legítima para financiar essa resistência. Não se trata de confisco arbitrário, mas de justiça, uma compensação mínima pelos danos causados pela guerra. Além disso, é preciso apertar o cerco às sanções. Cada empresa que ainda faz negócios com Moscou, cada país que ajuda a contornar as restrições, deve ser responsabilizado. A máquina de guerra russa só funciona porque há quem a alimente, e é hora de cortar esse suprimento. Quanto a Donald Trump, sua retórica de querer acabar com a guerra esbarra em uma contradição fundamental. Ele entende quem é o agressor e quem é a vítima, mas sua mentalidade de homem de negócios o leva a buscar soluções rápidas, muitas vezes descoladas da complexidade geopolítica. Para convencê-lo é preciso falar sua língua, apresentar ajuda à Ucrânia não como um custo, mas como um investimento em segurança energética, estabilidade econômica e prestígio global dos Estados Unidos. Mostrar que a fraqueza hoje será a conta a pagar amanhã, e que essa conta será muito mais alta. O momento exige clareza. Não há espaço para meias medidas ou ilusões. A Ucrânia está lutando não apenas por seu território, mas por um princípio, o de que nenhuma nação pode ser invadida e desmembrada impunemente. Se o Ocidente falhar em apoiá-la agora, estará enviando uma mensagem perigosa ao mundo, a de que a força bruta ainda dita as regras. E isso, mais do que qualquer derrota militar, será o verdadeiro fracasso da nossa geração. É preciso demonstrar, com argumentos irrefutáveis, porque esse apoio não é apenas um gesto de solidariedade, mas um investimento no futuro da segurança global. Cada dólar, cada arma, cada sanção aplicada hoje é um escudo contra a instabilidade de amanhã. E mais do que isso, é a prova de que o mundo livre ainda tem força para defender suas convicções. A questão não é se podemos arcar com esse compromisso, mas se podemos nos dar ao luxo de ignorá-lo. Mas como convencer quem ainda hesita? Aqui a diplomacia se torna uma arte de sutilezas.
Não se trata apenas de apresentar fatos, mas de compreender motivações, de mapear influências, de encontrar as alavancas certas para mover a vontade política. O presidente Han é um líder pragmático, e como em qualquer relação de poder, suas decisões são moldadas não só pela razão, mas por confiança, por percepções, por quem ele escolhe ouvir. Identificar essas vozes, os conselheiros, os aliados, os interlocutores que têm sua atenção, é tão crucial quanto definir a estratégia em si. É um jogo de paciência, de persistência, de criatividade. Cada abordagem deve ser calibrada, cada argumento ajustado ao contexto. Não há espaço para improvisos ou generalidades. É preciso agir com precisão cirúrgica. E há sinais de que essa pressão está funcionando. A decisão de impor sanções contra as empresas energéticas russas não foi um gesto isolado, mas um ponto de inflexão. Um passo que, embora tardio, mostrou que a resistência pode ser vencida, que a inércia pode ser superada. Isso prova que sim, é possível avançar, desde que haja determinação para insistir, para propor alternativas, para explorar cada brecha até que a resistência ceda. O caminho à frente exige mais do que boas intenções. Exige ação coordenada, pressão constante e a capacidade de antecipar cada movimento do adversário. Não basta esperar que a realidade se imponha, é preciso moldá-la, dia após dia, com inteligência e firmeza. A Ucrânia não está pedindo caridade, está pedindo as ferramentas para defender o que é seu, e o mundo livre não pode se dar ao luxo de negá-las. Acompanhem cada desenvolvimento, cada decisão, cada reviravolta. As notícias que importam estão aqui, sem filtros, sem omissões. Assinem o canal Freedom e fiquem à frente do que realmente define o futuro. Porque no fim, a história não será escrita pelos indiferentes, mas por aqueles que tiveram a coragem de agir.